A minha questão é o que a Câmara fez, ou o Congresso de uma forma geral, Câmara e Senado, o que eles fizeram esse ano? Estamos aí no dia 12 de junho, até agora Boa não vi pergunta. nada. Deixa eu chamar para a nossa conversa o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Lauro Gonzalez. Lauro, tudo bem? Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. A gente está só sem o áudio do professor Lauro. Em algum lugar tem que apertar um botãozinho. Vamos ver Não, agora. eu ouvi, eu ouvi. Lauro, Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? agora sim, perfeitamente. Sim. Obrigado por Não estar era eu, hein? O meu Obrigado por botão estar aqui aqui com a gente. apertado. Obrigado por estar aqui com a gente. Laura, a gente vinha falando, professor, sobre essas medidas do governo que vão e que voltam e negocia com a Câmara, e agora a Câmara quer derrubar o decreto do IOF, que já modificava o decreto anterior, fruto de uma negociação entre governo e parlamento, e aí o governo edita também uma medida provisória com elevação de algumas alíquotas de impostos. Eu queria ouvir a tua análise sobre tudo isso. Tem muita cobrança na sociedade, mas aí eu digo mais nos meios financeiros, talvez, e no parlamento, por um corte de gastos do governo, enquanto o governo está tentando arrecadar mais, está tentando salvar as contas pelo lado da arrecadação. Eu queria ouvir tua análise sobre esse pacote todo. Pois é, a primeira questão é qual o pacote, né? Nós não sabemos exatamente o que é, não sabemos também como é que vai ficar. Eu estava acompanhando a discussão de vocês aí, tanto o Couto quanto o Rafael, e de fato nós temos via de regra já é muito complicada a discussão fiscal no Congresso, especialmente quando nós já estamos aí na segunda metade do governo. Em geral, ajustes que governos façam através do Congresso, com o apoio do Congresso, eles vêm em começo de mandato. Quer dizer, a essas alturas do campeonato já seria difícil em condições normais de temperatura e pressão. Se nós adicionarmos a isso esse ambiente extremamente polarizado que o Rafael estava falando, para além dessa qualidade do Congresso que o Couto mencionou, fica mais complicado ainda. Basta verificar como é que foi a audiência do ministro Haddad lá no Congresso. Quer dizer, existe um espaço muito grande para a exploração política e pouca vontade de resolução e propostas concretas. Essa é uma primeira coisa. Eu fiquei extremamente surpreso quando, há alguns dias, tanto o Alcolumbre quanto o Mota disseram que era preciso buscar soluções estruturais e foram muito vocais nesse sentido, falando da necessidade, por exemplo, de revisão de gastos tributários, porque tem muita coisa nessa discussão que é muito simbólica, sabe? Que é necessário fazer, mas que é simbólico, que os números não são relevantes. E quando os números são relevantes, e também quando não são, a bem da verdade, essa discussão é eminentemente política. Me incomoda muito quando os economistas, colegas, enfim, acabam discutindo tudo como se fosse uma questão de planilha. E não é só uma questão de planilha, conforme vocês muito bem colocaram aí. Se trata de uma discussão eminentemente política. Se a gente olhar... Porque na planilha é muito fácil isso tudo ser cortado. Por exemplo, se a gente fizer uma conta aqui de padaria, os gastos tributários são hoje cerca de 800 bilhões por ano. 5% de corte disso dá 40 bi por ano, o que já significa algo superior ao que o governo precisa economizar esse ano, ou próximo ao que o governo precisa economizar esse ano. Então, essas medidas, né, elas têm uma dimensão política, e cada item da planilha tem interesses por detrás, e o meu maior temor, inclusive como pesquisador de inclusão e políticas públicas de inclusão, é que, mais uma vez, os interesses difusos da população de baixa renda acabe perdendo em detrimento dos interesses organizados e que não conseguem abrir mão dos seus ganhos, por exemplo, através das renúncias fiscais que estão lá dentro desse bolo de 800 bilhões de gasto tributário. Eu vou chamar rapidamente um intervalo para você que está nos acompanhando pela TV a cabo. A gente volta já já. E para nós que estamos aqui nos meios digitais, a gente continua com o All News.
Laura, em cima disso que você mencionou, tem algumas lideranças dizendo que é preciso que todos os setores deem aí a sua dose de contribuição para esse ajuste das contas públicas, né? É claro que a gente tem uma questão grave de previdência, das isenções fiscais, da vinculação do orçamento, que compromete boa parte do orçamento com gastos obrigatórios, da questão do reajuste do salário mínimo, que impacta também fortemente nas contas públicas, né? A gente tem uma série, as emendas parlamentares, a gente tem uma série aí de os super salários, uma série de itens a ponderar nessa discussão de contas públicas. Mas parece que são tantos itens e tantas forças aí antagônicas que chegar a um acordo é muito difícil. Exato, é preciso uma vontade política para fazer as coisas, né? Vocês discutiram muito bem anteriormente, aí sempre me incomodou muito o fato de que, especialmente no caso desse governo, o ônus do ajuste fiscal recai muito sobre ele, governo federal, sobre o executivo, enquanto o Congresso pousa, né, vamos dizer assim, pousa de bonzinho nessa história, né, e vira e mexe, eu vejo eventos aqui, eventos na Faria Lima, eventos patrocinados pelo mercado, no qual várias lideranças do Congresso vêm, todo mundo com um discurso muito afinado na direção do ajuste fiscal, mas sem vontade, sem capacidade de engajamento político algum para de fato fazer isso. Ok, isso faz parte do jogo, porém o próprio mercado não faz a mesma pressão sobre o Congresso que faz sobre o Executivo, e deveria fazer, se de fato tem interesse no ajuste das contas públicas, porque, de novo, eu repito, você mencionou vários itens aí, recentemente eu li uma espécie assim de os 10 mandamentos do ajuste fiscal, 10 itens mencionados, alguns, dentre eles os que você mencionou agora, Mauro, e cada um com um número ali do ladinho, quanto que podia ser economizado. Isso, quer dizer, esses números, né, estão lá na planilha. Agora, tirar esses números da planilha, tirar esses números do papel, demanda um esforço coordenado que envolve também o Congresso. E é preciso uma cobrança daí do mercado em cima do Congresso também. Senão essas coisas não vão para frente e vira esse jogo, ainda mais nesse ambiente polarizado no qual a gente vive. Cobrança ao mercado e estados e municípios também, que também aumentaram muito os gastos. A gente está de volta também para você que nos acompanha pelo canal UOL, na TV a cabo. Estamos aqui no UOL News e atenção porque saiu mais uma pesquisa medindo a popularidade do governo. Agora há pouco a gente falou da pesquisa Datafolha, acabou de sair a pesquisa Ipsos e IPEC. E olha, o cenário é o mesmo, tá? Há uma oscilação para cima na avaliação negativa do governo e uma oscilação para baixo na avaliação positiva do governo. Você está vendo aí no gráfico que ruim ou péssimo eram 41% em março, agora são 43%. Regular eram 30%, agora são 29%. Ótimo ou bom eram 27%, agora são 25%. Muito em linha com o que trouxe a pesquisa do Datafolha. A avaliação do governo piorando na margem e claro, a gente tinha mencionado agora há pouco, isso provavelmente é efeito aí da crise do INSS. Ou seja, é um cenário que parece consolidado, Rafael. Parece que mostra o equilíbrio, né, dessa conjuntura, né, passado todos esses acontecimentos com impacto na opinião pública. A gente tem, digamos assim, o ponto de partida para esse segundo semestre, o ponto de partida para a gente avaliar agora a capacidade do governo em recuperar popularidade, né? O governo editou uma medida provisória do setor elétrico, que, se aprovada, deve garantir gratuidade na conta de luz para um número relevante de famílias, né, tentando responder à perda de popularidade
entre os segmentos mais vulneráveis. O governo também tem como arma a tributação da renda, né, um projeto que amplia a isenção do imposto de renda e muda alíquotas à medida que a renda vai aumentando. Nesse caso, seria, digamos, uma política para essa classe média. O próprio presidente Lula fala de uma espécie de crédito para trabalhadores em aplicativos, embora a gente ainda não saiba muito bem como seria esse formato. Ou seja, o governo no segundo semestre vai tentar implementar uma série de medidas para mudar esse quadro que a gente tem mostrado aqui por diversos institutos. E agora, fazendo um pouco o diálogo com o problema que o Lauro trouxe, da questão de escolher aonde cortar, sendo uma questão política, e o porquê do desafio do Congresso se colocar, e as lideranças do Congresso se colocarem como defensoras do ajuste, mas, ao fim e ao cabo, pouco fazem, né? E acho que uma parcela, entre aspas, da responsabilidade é o fato de que não tem, nesse momento, nenhum líder que vai disputar a eleição para presidente, né? Então, todo mundo isso que estão falando, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, no passado Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vamos imaginar que eu, eleitor, quero, de alguma maneira, me manifestar sobre o comportamento desses líderes, né? Que conseguem pautar tema, vetar outros temas, enfim, fazem política em nível nacional, com impacto para todo o Brasil. Mas se eu, eventualmente, eleitor, quiser fazer alguma manifestação, eu não consigo. Não consigo por quê? Porque eles disputam eleição nos seus redutos eleitorais. Então, não tem nenhum tipo de responsabilização política, né? Como também não tem um partido de oposição que a gente possa dizer, ó, essa oposição que está fazendo isso lá no Congresso, fica uma espécie de uma zona cinzenta de que ninguém sabe o que fazer. Então, o espaço para comportamentos oportunistas é de toda a ordem, porque, ao fim e ao cabo, não tem nenhuma responsabilização. Então, eu defendo bandeira A, bandeira B, tem impacto nacional, tem impacto para a economia, afeta como um todo, mas eleitoralmente eu não tenho nenhuma restrição, porque Arthur Lira disputa eleição em Alagoas, Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, só para citar aqui dois exemplos aleatórios, e aí a gente fica... Então, quando eu mencionei numa pergunta atrás sobre o que estava faltando, em parte é isso, a gente saber quem é o partido que organiza a esquerda e disputa a eleição presidencial e qual é o partido que faz isso à direita. Porque são esses partidos que têm que ter responsabilidade política para apresentar um programa. Porque o Hugo Mota não vai ter mesmo, porque não disputa a eleição nacional. Então, o Hugo Mota vai fazer política à luz da sua constelação de interesse, né, da coalizão que o levou à vitória. Então, ele pegou o projeto lá do Arthur Lira, todos os parlamentares, em sua totalidade, quase votaram no Arthur Lira, ele herda esse capital político e ele precisa gerir esse capital político. Então, as bandeiras que eles vão colocar não tem a ver necessariamente com essas questões que a gente está tratando, e o Lauro colocou, de tirar da planilha e ver a viabilidade política de cada uma dessas rubricas, pensando na construção orçamentária. Então, essa herança do Arthur Lira, ela engloba também as emendas parlamentares, o enorme crescimento do volume em dinheiro destinado a emendas parlamentares. E existe uma reclamação grande de que, nesse momento, o governo está demorando para liberar emendas parlamentares e que isso também alimenta esse foco aí de insatisfação com as medidas que o governo acabou de apresentar em relação ao IOF e outros impostos também. Quer dizer, será que, Couto, se o governo começar a liberar a emenda, começa a facilitar a coisa no Congresso? Com certeza. É mais uma chantagem. Toda votação importante, desde o início do governo, tem chantagem do Congresso. Você quer ver uma coisa? A gente só vê toda semana a avaliação do governo, né, que tem sido cada vez mais negativa. Por que não faz uma avaliação do Congresso, da Câmara e do Senado, do Judiciário, do mercado? O Cortes tocou nisso. Quer dizer, onde é que está a responsabilidade dos três poderes? Né? Fica parecendo que só o governo é que tem que fazer tudo, resolver tudo e tal.
sendo que o governo está completamente amarrado por esse orçamento secreto que herdou do governo anterior, que é a criação do Bolsonaro com Arthur Lira, né? E que é o que realmente decide tudo. Você vai ver, Mauro, na hora que liberar a verba aí, que parece que represaram aí as emendas, a coisa vai começar a andar. E não é só isso, não. Agora o Mota comprou uma briga também. Agora não, já está há um tempão com o Flávio Dino, ministro do Supremo, que é o único que descobriu o enorme escândalo que é esse negócio das emendas parlamentares. Não apareceu até agora 1% da bandalheira que é isso aí. E que não deixa rastro. Ao contrário do que aconteceu no INSS, com o roubo dos aposentados, pelo menos ali tem registro no DataPrev, quem roubou, quanto roubou e tal. No caso das emendas parlamentares, não tem nome, sabe? O dinheiro sumiu. Ninguém sabe como foi aplicado, ninguém controla isso. E a população tem a impressão, e aí não é um problema de comunicação do governo, acho que é um problema de comunicação em geral, inclusive nosso, né? De não explicar direito qual é o papel de cada um dos três poderes, que é exatamente o que o Cortez falou e o Lauro também, que eles fazem, né, os parlamentares, o que eles querem. O judiciário fica de bonzinho do lado de fora, mas também não quer que mexer nos seus privilégios, e sobra tudo para o governo resolver. Sabe, me lembra a situação do Haddad hoje, que aconteceu com a Luísa Erundina na Prefeitura de São Paulo. Depois de um ano de governo, estourou uma crise lá, porque uma ala do PT queria proibir o aumento da passagem, estavam discutindo o aumento da passagem. E outra ala queria aumento para os empregados, para motoristas e cobradores. Aí a Irundina me chamou um fim de tarde lá para conversar, para ver o que fazia. Falou, como é que eu posso resolver isso? De um lado, eles não querem que aumente o preço da passagem, de outro, tem que aumentar os salários. Como é? Não tem mágica. É isso que o Haddad, que aliás participou daquela administração da Irundina, está passando agora. Quer dizer, falam em cortar, mas só aumentam as despesas. É o caso que nós citamos agora há pouco, né, que desse absurdo de permitir que os parlamentares recebam ao mesmo tempo aposentadoria e salário. Né? Esse é um exemplo de como as coisas funcionam ali. Mas isso ninguém avalia, eu acho que devia avaliar isso também. Professor Lauro, sobre isso que o Couto está mencionando, eu queria uma avaliação sobre o trabalho do ministro Fernando Haddad. A gente vê um país, e aí eu vou trazer alguns dados positivos, um país que tem crescido nos últimos anos, o PIB crescendo, a inflação acima da meta, mas não numa disparada absurda, inclusive a inflação de maio já foi até um pouquinho menor do que se esperava. Por outro lado, a gente vê realmente um aumento de arrecadação do governo e um esforço ali de tributar do governo forte também, e aí já fica aquela pecha de que o Haddad só quer taxar em vez de cortar gastos. Eu queria uma avaliação do senhor como economista desse trabalho do Fernando Haddad. Olha, eu até queria, a responsabilização política que o Rafael mencionou anteriormente, eu queria até reforçar, concordando com ela, e reforçando aqui o fato de que isso, de alguma maneira, pelo menos na questão fiscal, o Congresso sempre teve, digamos assim, o bônus sem ter o ônus, né? Ou seja, essa responsabilização política que o Rafael falou sempre foi mais distante para o caso do Congresso, a não ser que houvesse alguém diretamente envolvido nas eleições aí para o governo federal. Ele tem razão nisso, porém agora nós temos uma situação que é ainda pior por conta da polarização, né, que ele próprio mencionou. Enfim, eu acho que parte da situação é estrutural, parte da situação eu diria que é pior conjunturalmente, tomara que essa polarização seja só enfim, tenha um caráter mais conjuntural. Em relação à sua pergunta, eu acredito que eu próprio disse que dado o que o Rafael falou e a análise que vocês fizeram aí sobre a responsabilidade do Congresso com a questão fiscal, isso é muito tipicamente feito sob a liderança do governo, esses ajustes fiscais,
em começo de mandato. Acho que isso é uma coisa bem documentada, aí, tanto pela galera da ciência política quanto pela economia. Agora, o fato é que eu acho que o contexto no qual o Lula assumiu e esse governo assumiu lá em 23 era um contexto muito diferente de contextos anteriores por conta da polarização, por conta, inclusive, logo no começo da tentativa de golpe, do famoso 8 de janeiro, etc. Tudo isso colocava, a meu ver, certas amarras para, por exemplo, o governo fazer alguns tipos de ajuste que certamente envolveriam cortes que foram, inclusive, herdados, gastos que foram herdados do governo anterior. Aqui eu estou pensando, estou incluindo até a necessidade de aprimoramento da política social e dos gastos com política social. Vamos lembrar que o aumento do Bolsa Família, é até engraçado quando eu converso com estrangeiros e falo que o Bolsa Família passou de 0,5% do PIB para 1,6% do PIB, todo mundo me diz imediatamente, mas isso foi agora com a mudança para o governo Lula, e na verdade isso foi na metade de 2022, durante ainda o governo Bolsonaro. E inclusive em medidas que anteriormente seriam vistas como completamente inadequadas, proibidas até em ano eleitoral, né? E que aconteceram. Né? Por exemplo, o tecido no governo anterior, os testes a democracia estavam sendo muito fortes, né? O pessoal estava puxando, esticando a corda para ver até onde dava. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que havia mais amarras, a meu ver, mas é possível dizer que o governo talvez pudesse ter tentado alguma coisa antes. É possível, sim. Acho que essa crítica até eu tenho a impressão que o próprio ministro acataria. Agora, isso posto, eu sinceramente acredito que a minha leitura da estratégia do governo, da equipe que está lá, é que existe um esforço muito grande em tentar achar uma solução diante de todos esses obstáculos. Eu vejo dessa forma, com todos os problemas dessa nova regra fiscal, que ela possa ter demorado para ter saído, etc., mais do que deveria, mas existe esse esforço de ajuste fiscal e existe um esforço, sobretudo político. Eu acho que isso é importante, que, de novo, eu quero insistir, embora eu seja economista, preciso reconhecer que o ajuste fiscal não é uma questão de planilha, é uma questão de acordo político, é uma questão eminentemente política. E este esforço de negociação, para além do esforço das medidas e da elaboração de medidas para essa negociação política, tem sido feitos pelo Haddad, por esse ministério. Então, eu vejo positivamente por esse lado, por essa busca de uma solução política para o problema fiscal, que não é só um problema de planilha. Agora, novamente, né, como a gente já discutiu aqui, o que ocorre é que o governo acaba tendo carregando muito mais esse ônus do que o Congresso, apesar de nós sabemos, decor e salteado, que vários problemas, como as emendas parlamentares, a questão do PERSE, por exemplo, você quer uma coisa mais estranha que o PERSE, né, um programa emergencial de retomada do setor de eventos durante a pandemia. O Congresso negou o fim desse programa. Quer dizer, essa negociação que parece tão simples, né? Manter um programa emergencial associado à pandemia. Então, quer dizer, só que nem nas obviedades o Congresso arca com essa responsabilização, tem essa responsabilização política que o Rafael falou. Diante de tudo isso, eu vejo novamente a postura do ministro Haddad muito engajado nessa negociação política visando o ajuste fiscal. Agora, querer, a essas alturas do campeonato, medidas estruturais de ajuste, me parece que me engana que eu gosto. Né? Então, realmente, isso não vai acontecer. Agora, o que é necessário para fechar as contas este ano, por exemplo, isso provavelmente, juntando algumas medidas, isso vai ser facilmente obtido, compensando o fim, a rejeição pelo Congresso das medidas relacionadas ao IOF. Tem uma série de coisas que podem ser feitas aí, a gente não está falando de recursos muito grandes, muito volumosos. O problema é para frente.
aí sim essa questão vai precisar ser enfrentada novamente. É isso, tem uma bomba relógio armada aí para 2027, né? A gente já tem várias análises nesse sentido. Professor Lauro Gonzalez, muito obrigado por nos ajudar nessa análise hoje aqui no All News. Volte sempre. Uma boa noite. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite. Até uma próxima. Obrigado.